Boa tarde, sejam muito bem-vindos. Depois de termos dedicado um webinar aos processos de compreensão leitora, um outro aos domínios da oralidade e ainda um terceiro às questões dedicadas à escrita restrita, chegou a vez de falarmos de gramática. Como bem sabemos, a gramática é sentida pelos nossos alunos, por vezes, como um domínio à parte na aula de português. Professor, agora vamos dar gramática? Perguntam-nos eles, como se fôssemos para outro sítio que não é bem a aula de português. A gramática, de facto, é por vezes percepcionada como se tratasse de um domínio diferente dos restantes domínios que são centrais na aula de português. Mas o que nós sabemos muito bem é que a gramática tem uma centralidade que é muito importante. A gramática está presente quando se fala, quando se escreve, quando se lê. A gramática é essencial para assegurar a correção dos nossos enunciados, é fundamental para auxiliar a compreensão. Daí que é muito importante que nós consigamos implementar uma didática da gramática que traga a gramática para a realidade. Vários estudos mostram que se privilegiarmos apenas um ensino associado à memorização, a aprendizagem não permitirá envolver os alunos e os conhecimentos gramaticais serão mais dificilmente transferidos para outros domínios. Por essa razão, defende-se que as metodologias de descoberta ativa são mais eficazes porque permitem um conhecimento mais duradouro e mais transversal. Também sabemos que nem sempre é possível dinamizar em sala de aula oficinas de gramática, porque os temas são muito grandes, porque o programa é extenso. Daí que hoje decidimos propor que é possível atualizar pequenas atividades gramaticais de resolução de dúvidas que permitam estabelecer a ponte entre o conhecimento gramatical e a realidade dos usos gramaticais. Na nossa sala de aula surgem muitas vezes pequenas dúvidas. Professor, A é com H? Professor, diz-se a música que eu gosto ou a música de que eu gosto? Professor, fica melhor veio ou tinha vindo? Estas pequenas dúvidas gramaticais podem ser fundamentais para promover a consciência gramatical. Como colaboradora do Ciberdúvidas, posso dizer-vos que os alunos têm dúvidas, colocam dúvidas e que a utilização da língua no dia a dia oferece-lhes questões que eles gostam de ver esclarecidas. E na sala de aula essas questões estão constantemente presentes. Daí que é importante que a didática lhes possa prestar atenção e que as possa trazer para o seio das nossas práticas, porque de facto há muitas vezes dúvidas nas nossas aulas de português relacionadas com ortografia, com sintaxe, com semântica, com outros planos da língua que podem suscitar o desenvolvimento de um pensamento gramatical. O que propomos em concreto é que em sala de aula, em lugar de se responder apenas sim ou não, sim, esse A é com H ou não, não é, se possa promover o pensamento gramatical seguindo um caminho que visa a obtenção de respostas por parte do aluno, que envolva o aluno e que o faça gradualmente compreender que os conhecimentos gramaticais podem ser transferidos para a utilização cotidiana da língua, quer numa perspectiva de recepção, quer numa perspectiva de produção. Foi essa a razão que nos levou no manual a par e passo a criar uma rubrica a que demos o nome de Tira Dúvidas. Esta é uma rubrica que pode ser implementada naqueles momentos de final de aula em que os alunos precisam de uma atividade diferente que lhes capte a atenção e os motive a refletir em conjunto com o professor. Pode ser também dinamizada naqueles momentos de passagem de um momento grande para o outro momento importante da aula de português, funcionando quase como um intervalo com um cariz lúdico, mas também desafiador. O Tira Dúvidas é uma rubrica que pretende
pegar nos conhecimentos gramaticais dos alunos e ligá-los à realidade. A nossa proposta é que se possa partir de uma dúvida e a partir dessa dúvida colocada ou pelo aluno ou pelo próprio professor, se possa criar um momento de dinâmica na aula e um momento motivado pela descoberta da resposta à dúvida que foi colocada à turma. Passemos então a apresentar a proposta da atividade Tira Dúvidas. Imaginem que o professor ou o aluno leva a seguinte dúvida para o espaço da sala de aula. Professor, há um pronome relativo nesta frase? Este livro é que foi um sucesso. Esta é uma excelente dúvida para iniciar um momento de tira dúvidas, que propomos que se organize em três passos que visam a construção de um conhecimento que passa da parte teórica a uma aplicação da gramática à realidade. Esses 3 passos organizam-se da seguinte forma: num primeiro momento, problematiza-se a questão que foi lançada para a turma ou que foi colocada pelo aluno. De seguida, passa-se à análise, começando por recordar conteúdos que a questão convoca e depois aplicando esse conhecimento à nova situação que motivou a dúvida. Num terceiro passo, é o momento de concluir. Um quarto passo, para que este conhecimento possa ser mais consolidado e para que a capacidade de construção de respostas a dúvidas possa efetivamente ser desenvolvida, num quarto passo, dizia eu, é o momento de aplicar estes conhecimentos, que também são processuais, a novas situações ou eventualmente a novas dúvidas. Assim, retomando a questão, como é que poderíamos problematizá-la? A frase é: este livro é que foi um sucesso. Então, será que é nesta frase um pronome relativo? Para sabermos, temos de recordar quais são as características de um pronome relativo quando tem antecedente. E aqui podemos já avançar um bocadinho para o segundo passo, porque será o momento de os alunos recordarem que a palavra que, quando é pronome relativo, aponta para um antecedente e substitui esse antecedente na oração relativa que a palavra que introduz. E então poderemos continuar a problematizar. Então, se assim é, será que a palavra livro é antecedente de que? E estará a palavra que a substituir livro na sua oração? Estas dúvidas são dúvidas que estimulam a curiosidade e obrigam os alunos a rever os conhecimentos que já possuem. É evidente que só poderemos problematizar desta forma depois do conteúdo, palavras relativas e orações relativas ter sido já abordado em sala de aula. Portanto, estas propostas são propostas que partem de conhecimentos que os alunos já possuem para uma ligação desses conhecimentos aos usos, às situações de uso reais. De seguida, é o momento de passar à análise, começando primeiro por recordar os conteúdos gramaticais que devem ser convocados para procurar uma resposta à dúvida inicial. Podemos, por exemplo, retomar uma frase típica com pronome relativo, como esta: este livro, que conta a história do João, ganhou um prémio. O que é que nós sabemos sobre este tipo de construções? Sabemos que estas frases podem ser divididas em 2 frases simples, que correspondem a: este livro ganhou um prémio e este livro conta a história do João. Quando estas 2 frases simples se associam de forma a converterem-se numa frase complexa, o pronome relativo entra em ação e é ele que permite a união das orações, transformando-as numa frase de natureza complexa. Ao fazê-lo, o que vai introduzir uma oração, que é uma oração subordinada, e ao fazê-lo substitui a palavra, que funciona como seu antecedente, na sua oração, mas aponta para ela, não é?
E sabemos também que se o que e a sua oração estiverem longe do antecedente, há uma tendência para o que trazer a sua oração para perto do antecedente. É o que acontece na frase que tomamos como ponto de partida. A oração relativa intercala a oração subordinante de forma a que possa ficar próxima do antecedente livre. Sabendo isto, é o momento então de aplicar estes conhecimentos à nova situação de forma a procurar a resposta. Será aquele que um pronome relativo? Retomemos então a frase. Este livro é que foi um sucesso. É possível dividir esta frase em duas frases simples? E é o momento de estimular os alunos, de desafiá-los a tentar fazer isto. E eles poderão responder, uma oração podia ser: este livro é um sucesso, mas depois ficava de fora que foi. Também podíamos tentar: este livro foi um sucesso, e ficava de fora é que. Poderíamos também tentar: este livro é, e este livro foi um sucesso, e que estaria a substituir livro. Mas o que se conclui desta tentativa de divisão da frase inicial é que a frase de facto não possui duas orações. E que este que não está de facto a retomar nenhum antecedente. E mais, o que não aproxima a sua oração, a ser uma oração relativa, do antecedente que seria livro. Porque entre que e livro está a forma verbal é. Então, temos de pensar outra vez, não é? E é o momento de começar a concluir. Retomemos a pergunta: professor, há um pronome relativo nesta frase? A conclusão agora vai ser bastante mais fácil. Nós podemos concluir juntamente com os alunos que não há um pronome relativo, porque aquele que não tem o comportamento típico do pronome relativo, não liga duas orações, não aponta para um antecedente nem o substitui na sua oração, não introduz uma oração. Então, o que não é um pronome relativo, mas não é um pronome relativo, afinal este que é o quê? É aqui que o papel do professor é muito importante, porque será o professor que vai esclarecer a natureza da construção que temos ali. E vamos ajudar a concluir. Esta construção é uma construção usada de forma muitíssimo frequente na oralidade. E serve não só, é usada não só a serviço de frases afirmativas, como até de frases interrogativas. E ela serve para quê? Há aqui esta estrutura, que é uma estrutura de realce. Ela serve para realçar um constituinte na frase. E funciona como uma estrutura fixa, cristalizada, que coloca um destaque na palavra ou no constituinte ao qual se associa. E podemos desafiar os alunos a experimentar o realce que a construção é que concede a uma determinada frase, com frases muito simples. O João ganhou a corrida. Queremos realçar João. O João é que ganhou a corrida. Outra frase: na biblioteca podemos encontrar estes livros. Queremos realçar o constituinte na biblioteca. Na biblioteca é que podemos encontrar estes livros. Como vêem, é uma atividade muito simples, com 3 passos muito simples, mas que são suscetíveis de envolver os alunos, são suscetíveis de estimular a curiosidade gramatical dos alunos, obrigando-os a rever conhecimentos que já possuem, obrigando-os a aplicar esses conhecimentos a novas situações de uso. E isto será muito mais estimulante e muito mais fundamental em termos de construção daquilo que é um conhecimento gramatical. Depois será um momento de aplicar e desafiar os alunos a desenvolver o mesmo tipo de pensamento em construções de uso que sejam semelhantes, similares, ou propor exercícios que permitam a replicação dos 3 passos que foram dados para a compreensão do fenómeno linguístico, ou apresentar também novos exercícios que consolidem este conhecimento já adquirido. Estas propostas de aplicação serão objeto de um documento que em breve chegará à vossa caixa de correio e que vos convidamos
a utilizar na sequência da promoção de pequenas atividades tira-dúvidas. E não se esqueçam que novos desafios vão sempre permitir aprofundar a compreensão dos fenómenos gramaticais, para além de termos alunos motivados e estimulados por aquilo que é a gramática, que deixou de ser um momento à parte, um momento isolado na aula de português. Vamos ver outra dúvida que poderia estimular uma reflexão de outra natureza, agora ligada sobretudo às classes de palavras. Por exemplo, imaginem que trazemos para a sala de aula nós, ou, mais uma vez, os alunos, o professor, então é sempre um advérbio. Nós sabemos que os alunos têm alguma tendência a simplificar quando se encontram a estudar conteúdos gramaticais. Para eles seria muito fácil terem uma lista, por exemplo, de advérbios que memorizariam e que depois aplicariam com sucesso nos exercícios que o professor apresentaria para a aplicação ou para a avaliação. No entanto, sabemos que esta memorização é perigosa porque pode escamotear realidades do uso das palavras que são diferentes daquelas em que estas palavras surgem à partida. É o caso de então. Vamos de novo seguir os 3 passos. Começamos por problematizar esta dúvida. Como é que se comporta um advérbio na frase? Será que a palavra, então, pode ter comportamentos distintos em diferentes frases? É o momento de provocar a reflexão, de brainstorming. De seguida, passamos à análise e podemos começar por recordar alguns conteúdos que serão pertinentes para resolver este problema. Antes de mais, temos de recordar com os alunos que o advérbio incide sobre algumas classes de palavras, modificando o seu sentido. Pode incidir sobre um verbo, como na frase escreve calmamente, pode incidir também sobre um adjetivo, como na frase ele era muito simpático, ou até sobre um nome, como na frase até o João foi à festa. Este é o comportamento típico da classe do advérbio. Também sabemos que o advérbio se coloca antes ou depois da palavra sobre a qual incide, modificando ligeiramente o sentido da palavra. Vamos então aplicar estes conhecimentos a novas situações e aqui é importante que apareçam frases onde a palavra então esteja em funcionamento. Poderiam ser, por exemplo, estas. O João terminou então a leitura. O João adora dançar, então inscreveu-se num curso de dança. Fase da análise. Na frase 1, então, incide sobre alguma palavra. Se os alunos lerem com atenção a frase, vão perceber que então está a incidir sobre o verbo terminar. E ao incidir sobre este verbo, dá uma informação temporal. Ele terminou a leitura naquele momento. Portanto, é esta informação que modifica o sentido do verbo, acrescentando-lhe um valor temporal. Se tentarmos fazer o mesmo exercício na segunda frase, vemos que então não está a incidir sobre o verbo inscrever-se, porque se tentarmos parafrasear, o que teríamos é o João adora dançar, inscreveu-se naquele momento num concurso de dança. Esta ideia não é igual à da frase original. Então também não está a incidir sobre o verbo dançar. Aliás, a vírgula poderia ser uma pista de que não há uma relação estreita entre a palavra então e o verbo dançar. Se convidarmos os alunos a tentarem encontrar um equivalente, uma palavra com valor equivalente, então, não será com muita dificuldade que eles chegarão a, portanto, a logo, o João adora dançar, logo inscreveu-se num curso de dança. O João adora dançar, portanto, inscreveu-se num curso de dança. Esta análise permite-nos então chegar à conclusão, não é? Retomemos a pergunta, professor, então é sempre um advérbio? Não, então não é sempre um advérbio, como viram de forma muito evidente nas frases que analisaram. Então, pode de facto ser um advérbio de tempo, incidido, por exemplo, sobre o verbo e modificando o seu valor, mas então também pode funcionar como uma conjunção coordenativa conclusiva, com um valor equivalente a logo.
Isto significa o quê? Que é importante que os alunos aprendam a analisar os conhecimentos que são associados a determinadas classes gramaticais e que consigam aplicar esses conhecimentos a situações concretas de uso. Uma simples memorização da palavra então, como um advérbio com valor de tempo, não teria resolvido esta dúvida. Mas se os alunos se habituarem a dar passos de desenvolvimento da compreensão, de desenvolvimento da análise, talvez consigam mais facilmente resolver dúvidas como esta que colocamos aqui a título de exemplo, ou como outras que sejam de natureza similar. Obviamente que depois será de novo o momento de aplicar com a palavra então, ou com outra palavra que possa também ser funcional em diferentes classes de palavras. E vejam como este conteúdo pode ser muito evidente quando se estuda, por exemplo, o caso da conversão, não é? No qual vemos a mesma palavra a ser convertida numa palavra pertencente a outra classe de palavras. Portanto, este é o momento do tira-dúvidas e, como vos dizia no início, o tira-dúvidas é uma rubrica que aparece no manual a par e passo e que visa motivar a reflexão e a análise gramatical. E por isso, ao longo do manual, vamos propondo dúvidas que sabemos serem dúvidas comuns, cotidianas, frequentes na maioria dos nossos alunos, do género, ora é com H ou não? Este ora que eu estou a utilizar aqui nesta frase terá H? Devemos dizer havia ou haviam? É acerca de, sem H, ou é acerca de, com H? Qual é a diferença? Dúvidas desta natureza suscitam pequenos momentos de análise gramatical que podem ser muito gratificantes e podem permitir ao aluno uma visão diferente da funcionalidade e da utilidade da gramática, porque, como bem sabemos, muitas vezes os alunos perguntam: mas para que é que isto serve? E aqui, com este exercício, fica muito à vista que a gramática, de facto, é útil, mais que útil, muitas vezes é essencial para bem falar, para bem escrever. Fica por aqui o nosso webinar de hoje. Estão desde já convidados a assistir ao segundo webinar de gramática, que terá lugar na próxima semana. Até lá, fiquem bem e uma boa tarde e obrigada pela vossa atenção. Até breve.